Os números pares são todos aqueles números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Todos os números que terminarem em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares, tá? Tem que estar no fim. Não interessa quais são os elementos da frente, tá? Então, por exemplo, nós temos aí o número 354. Olha aí, ó. Esse número é par? É. Basta a gente olhar para o final. Toda vez que um número terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é um número par. Quais são os números ímpares? Os números ímpares são aqueles números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Terminam, tá? Teve essa terminação, qualquer uma delas, eles vão ser números ímpares. Por exemplo, se eu tiver um número, ó, esse é um número ímpar. Por quê? Porque ele termina em um desses caras aí, ó. 1, 3, 5, 7 e 9. Tá bom? Voltando um pouquinho para falar dos números pares aqui. O número par, a forma dele genérica, ele é escrito assim, ó. Ele é um número múltiplo de 2. Ele vai ser 2 vezes qualquer coisa. Eu vou chamar de K, tá? 2 vezes qualquer coisa é um número par. Ó, 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Pulei o 2 vezes 2, né? Dá 4. E por aí vai. Então, toda vez que eu tenho 2 vezes qualquer coisa, eu tenho um número par. Quem que seria o número ímpar de uma forma genérica? 2K mais 1. Ou seja, ele vai ser o número par mais 1. Ou também posso dizer que ele, esse número ímpar, ele é escrito como 2K. Quem é 2K? O par. 2K menos 1. Ele vai ser um número par menos 1. É mesmo, né? Porque olha só, se eu pensar no número par aqui, no número 4, 4 mais 1 dá 5. Eu chego no ímpar. Ah, se eu pensar no 4 aqui, que é um número par, menos 1, dá 3, que é um número ímpar. Então, caso apareça na sua prova um número par, genericamente, ele é um múltiplo de 2. E o número ímpar, genericamente, ele é um múltiplo de 2 mais ou menos 1, certo? E para a gente finalizar aqui, lembrando quais são os números primos são aqueles números que possuem somente dois divisores, tá? Um e ele mesmo. Então, para ser número primo, esse número, ele só pode ter dois divisores, só tem dois números que conseguem dividi-los. Vou colocar exemplos aqui para a gente verificar. Por exemplo, aqui, ó, o número 6, ele vai ser um número primo? Quem é que consegue dividir exatamente o número 6? Olha, esse número 6 ele consegue ser dividido por 1, por 2, ele consegue ser dividido por 3, e ele consegue ser dividido por 6, ele consegue ser dividido por vários números. Então, ele não vai ser um número primo, porque um número primo ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Então, o número 6 está longe de ser um número primo. Vamos apagar aqui, certo? Então, quais são esses números primos? Os números primos, eles só podem ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, o número primo a gente começa pelo 2. Ó. Quem é que consegue dividir o 2? Só um e o próprio 2. Quem é que consegue dividir o 3? Só um, exatamente, né? Sem passar vírgula, sem dar número quebrado. Quem é que consegue dividir o 3? Só um e o próprio 3. Quem é que consegue dividir o 4? Bom, quem consegue dividir o 4? O 1 consegue, o 2 consegue e o 4 consegue. Então, esse 4 não vai ser primo. Por quê? Para ser primo, só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Então, o 4, como ele tem divisores a mais aí, ele não vai ser primo, certo? Então, vamos apagar aqui. Vamos continuar. Quem é o próximo número primo? O número 5. Quem consegue dividir o 5 só um e ele mesmo. Quem é que consegue dividir
O 6, já falei, ele tem 4 divisores, então ele não é primo. Para ser primo, só pode ter 2 divisores. O número 7 é primo. 8, não, tem muita gente que divide 8. O 9 também, tem mais gente que divide o 9. O 11, o 13, o 17, 19, 23 e por aí vai. Então, a gente vai estar sempre procurando. O número para ser primo, ele só pode ter 2 divisores. O número só pode ser dividido por um e ele mesmo, não dá para dividir por outra coisa. Uma curiosidade, só tem um número par que é primo, é o 2. Os outros pares você já descarta. Só tem um par que vai ser primo, o número 2, tá? Os outros pares não são primos. Os outros primos vão ser ímpares. Mas, professora, vão ser todos os ímpares? Não, veja que eu não coloquei o 9, não coloquei o 15, tá bom? Porque o 9, o 9, ele tem vários divisores, ó. Dá para dividir por um, dá para dividir por 3, dá para dividir pelo 9. Então, ele não é primo, porque para ser primo só podia ter 2 divisores, um e ele mesmo. O 15 também não vai ser primo, ó, porque quem é que consegue dividir o 15? O 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Então, ele não vai ser primo, porque para ser primo só podia ter 2 divisores, e ele tem mais do que 2 divisores, certo? Então, o único par que é primo é o número 2. Os outros primos são ímpares, mas não são todos os ímpares. Eu tenho que sair catando aí cada um, certo? E para fazer para catar mais rápido esses números, a gente pode usar os critérios de visibilidade, que a gente já teve dica sobre isso, né? Tudo bem? Então, gente, até mais. Até a próxima dica.